mas talvez o Brasil esteja indo de encontro com essa postura em relação a um antigo aliado lá na América Central, com o ditador cucaracha caribenho Daniel Ortega. Sim, porque está tendo uma baita de uma crise diplomática entre Brasil e Nicarágua. A embaixadora da Nicarágua no Brasil, a Fúlvia Patrícia Castro Matos, foi expulsa. Isso como uma resposta aqui do governo brasileiro pela expulsão do embaixador brasileiro, que não participou de um evento oficial de suma importância ali para os nicaragüenses. No momento que, inclusive, antes de seguir adiante, estamos de volta para você que está nos escutando, sintonizado aqui no Morning Show. O tema da vez é essa briga diplomática entre Brasil e Nicarágua. Mas olha só, os dois governos aí estão em pé de guerra e, pelo visto, meu caro Palumbo, a relação entre Lula e Ortega foi Nicarágua abaixo. Nicarágua bom, né? Abaixo. Que bom, menos um aliado aí, ditador, né? E eu não concordo com o PP. O que esses países estão fazendo, inclusive o Brasil, é tentar achar um jeito de passar pano. Daqui a pouco faz um mês aí que essas eleições já se passaram e ele não entrega as atas. Será que a gente não está enxergando que as atrocidades que esse ditador está fazendo, a gente tem que sufocar ele? Não tem que cortar a relação, ele tem que ficar cada vez mais isolado, aí ele vai enfraquecendo. Agora, enquanto ele tiver passador de pano do lado, ele vai empurrando com a barriga. E o tempo para ele é bom para ele. Não, mas eu fiquei sabendo de uma notícia de bastidor. O Lula, ele queria criar um grupo no WhatsApp para colocar todos os presidentes, mas aí o Maduro excluiu e aí não deu certo. Acabaram me excluindo do grupo. Foi uma sacanagem que fizeram comigo. Mas aí, vamos lá, Pepe. Você foi mencionado, então... Você menciona toda hora. Réplica, candidato, por favor. Eu acho assim, tudo bem a gente criticar o governo Lula, discordar da postura da diplomacia brasileira em relação tanto à Venezuela quanto à Nicarágua. Porém... Mas quando a gente vê alguma postura adequada, a gente tem que elogiar, né? E está vivendo um momento, por conta da polarização, que a gente não consegue ver qualidade no outro. A gente não consegue ver a qualidade na direita e no Bolsonaro, a gente não consegue ver qualidade boa da esquerda e do Lula. Qual qualidade você então vê é impressionante, no Maduro? eu fico impressionado quando a gente cria narrativas para criticar pela crítica vazia, pela retórica vazia. Está claro para mim que o Itamaraty, as relações exteriores do Brasil, está tendo uma postura não de passar pano para a Venezuela. Quando o Lula não aceita... Desculpa, o Maduro tem um lado bom, então? Eu não falei nada a ver isso. Estou falando do Lula aqui. Concluindo. Quando o Lula, de certa forma, fala, Maduro, eu não vou te atender nem ferrando, mesmo você ligando para mim, eu vou te atender junto com o AMLO e junto com o Petro da Colômbia. Essa é uma postura clara, que ele não quer conversar com o Maduro individualmente. Quando ele diz que tudo foi normal, quando o governo brasileiro, institucionalmente, não fala que reconhece o governo Maduro, isso diz muito, não é passar pano coisa nenhuma. Quando o presidente diz que tudo está normal, é muito claro. Vamos? Fala, depois eu falo, porque eu não entendi o que você falou. O presidente Lula veio a público para dizer que o processo eleitoral venezuelano ocorreu dentro da normalidade. Procurar a justiça ainda. Para dizer que um lado tem uma ata, o outro lado tem outra, então procura a justiça resolve tudo normal. A imprensa está falando como se fosse a Terceira Guerra Mundial, mas está tudo bem, tudo normal. Foi isso que o presidente Lula falou. Essa é uma posição muito clara, é uma posição que normaliza o absurdo, que normaliza uma ditadura. Você é muito ingênuo, mano. Você é muito ingênuo. Eu sou ingênuo. Eu gosto de trazer uma metáfora para cá. Eu lembro que eu estava numa reunião um dia com o meu sócio no meu escritório de advocacia. E ele falou uma besteira muito grande na frente de uma negociação grande de fusões e aquisições. Na hora eu tinha duas opções. Ou cascar o pau dele no meio da reunião e perder a negociação, ou ficar do lado dele e tentar dar uma contornada. E no final da reunião do meu sócio com o cliente e com a empresa que queria comprar a empresa do meu cliente, eu chamei ele de lado e descasquei ele sem ninguém ver. Então, você não consegue identificar o todo, mano. Você está pegando um cantinho que foi divulgado, que está querendo ter uma conclusão. Perfeita. Fala de novo, que depois Lula é sócio de Maduro. É isso que você está dizendo. Você, com seu sócio, teve essa postura. É verdade. Lula é sócio do ditador venezuelano. Esse é o ponto. Tem nada a ver, tem nada de sociedade aí. Eu estou colocando um exemplo para mostrar que o todo do tabuleiro a gente não está vendo. E o governo brasileiro não se colocou a favor do governo Maduro. O que você está colocando aqui é retórica de quinta série. Querendo pegar um exemplo que eu dei claramente para mostrar que a questão de estratégia numa negociação é muito mais ampla do que as pessoas veem.
para tentar resolver um problema muito maior e muito mais profundo. Mas, então Pepe, essa é a questão. ginástica. Essa é a questão. David. O Brasil... David, tá bom, vai, David, fala. Não, o que eu quero te fazer o questionamento é... O Lula esteve com o Boric recentemente. Eu não consigo finalizar a minha ideia nesse programa. É impressionante. As pessoas querem falar em cima de mim o tempo inteiro. Tá bom. Eu não falei em cima de ninguém aqui. Vamos lá, David. Só vou te fazer uma pergunta. Você não acha que ele já deveria ter tempo suficiente também para se manifestar? Promover esse encontro com o Maduro, ou até mesmo uma ligação, dizer, olha, conversei, tentei dialogar. Depois da reunião, a expectativa era que ele conversasse com a imprensa. Nos últimos tempos, o Lula deu inúmeras entrevistas. Ele até se colocou à frente de ministros, onde ele se colocou como líder dizendo, olha, vou resolver diferentes questões. E aí, quando tem uma crise dessa na Venezuela, um país vizinho importante para o nosso país, ele não se cala, não fala. Queria que o Brasil fizesse o quê? Igual a Argentina e falasse, fosse expulso da Venezuela e saísse do tabuleiro da negociação institucional entre oposição e governo. Essa é a saída que você defende? Não é a saída que eu defendo. Mas aí se calar a saída para a crise... Pepe. A saída para a crise... Sim, por favor. A saída para a crise da Venezuela é uma saída institucional. Eu venho falando isso aqui toda hora. A Maria Corina Machado, em inúmeros comentários dela, publicamente, ela fala que está preparada para negociação. Vou te fazer uma pergunta. Ela não quer que os militares matem o Maduro. Ela quer negociar um rompimento institucional. Aí as pessoas falam, você já viu alguma vez um ditador sair de forma institucional? Já. No Chile de Pinochet foi institucional. No Brasil, com Figueiredo, foi institucional. Existem vários modelos que mostram que dá para você negociar a saída e o fim de um governo ditador e autocrático. Mas é melhor a pessoa ter atitude do que não tê-la. Será que... Mas então, vamos lá. Se você quisesse Pepe, que o governo Lula fosse igual ao Milei e falasse, fosse expulso da Seguimos. Venezuela, você quer que o Brasil fique fora do jogo da negociação da mudança institucional da Venezuela. A questão é que o X da Não é por aí. questão, a X da questão que eu queria provocar aqui, Pepe, antes da gente seguir adiante rapidamente, quero só te ouvir, é o seguinte: será que toda negociação pressupõe que haja concessões dos dois lados, que haja o mínimo de reciprocidade ou ganhos na sua posição? O que efetivamente o Brasil ganhou nessa posição ainda, com toda essa hesitação, essa suposta cautela diplomática, qual foi o ganho até agora? O Maduro está ganhando e se mantendo no poder ali por táticas de exaustão. Na medida que o tempo vai passando, mais as pessoas perdem o senso de urgência, mais ele vai se perpetuando no poder e naquela cadeira. O que de fato houve de avanço, na sua opinião? Concreto. Eu sei que é uma situação difícil, mas o que houve de o mínimo de ganho para a posição que o Brasil adotou? Só um lembrete antes. Estamos tendo prisões e sequestros enquanto isso. E tortura de opositores. E evasão da Venezuela também. A questão da fronteira está extremamente complicada. A gente trouxe aqui no Morning Show. Agora pode falar. Quer completar? Ou a gente segue em frente? Não, claro, quero completar. Então vamos lá. O Brasil ganha como ator institucional dentro desse governo da Venezuela, junto com a oposição. Se o Brasil saísse da Venezuela e tivesse uma postura muito mais incisiva e enérgica contra o Maduro, o que ia acontecer com o Brasil da Venezuela ia ser expulso da Venezuela, como foi expulso o Chile, como foi expulso a Argentina. E, Marinho, a gente não sabe o tabuleiro como é que está. A gente não sabe como é que está o todo. Eu volto a repetir. A gente pega informações esparsas aqui, acolá, e tenta fazer uma interpretação que, como a gente não conhece a situação inteira da Venezuela, não dá para a gente ter uma conclusão adequada sobre o assunto. Então, eu prefiro que o Brasil tenha uma postura institucional e ajude a negociar o fim do regime Maduro com a oposição. A Maria Corina Machado falou do papel primordial que o Brasil e o Lula têm nessa negociação de romper com o governo autocrático do Maduro. Então, na minha opinião, o Brasil está indo bem. E até agora, o Brasil não reconheceu o governo Maduro. Isso é muito, gente. Isso é muito. Quem não diz nada, fala muita coisa. Pronto. Assim a gente segue adiante aqui, mas